essas inconstâncias. Segundo, a gente está filmando não só no Twitter quanto na filmagem, para que esse material fique todo ad eterno na internet. Então, para que todas as pessoas tenham acesso a isso, né? Assim, quem não puder vir em algum horário, tem acesso em outro horário, então todo esse material vai estar sendo registrado. E por último, vamos trabalhar o dia todo. A ideia é essa mesa redonda, conversando e falando sobre o que a gente sabe. Só uma curiosidade, por que essa estrada está sendo passada ali? Isso é o cotidiano de quem trabalha em comunidade, isso é o cotidiano de quem trabalha em projeto. E, por outro lado, tem muita estrada ainda para correr. Eu queria convidar a professora Bia Simon para dar início aos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que é um dia difícil de chuva. Salvador já é difícil pela manhã, principalmente para se deslocar aqui para o Cabula. Então, eu agradeço a presença de todos. Para nós é muito importante que vocês estejam aqui compartilhando com a gente desse momento de reflexão. Nossa primeira mesa, nós vamos discutir sobre processos metodológicos. E nós vamos ter a contribuição da Tatiana Reis, que trabalha na CESOL. A CESOL é uma superintendência de economia solidária e é vinculada à Secretaria do Trabalho, Renda e Esportes. Por favor, Tatiana, nos dê a honra. Nós teremos também a participação do designer, né? Ele vai contar o que ele anda fazendo em termos de design social aqui no seu TCC e dando continuidade na comunidade dele, que é uma cidade muito especial, né? Chamada Simões Filho, onde ele tenta, através do design, né, minimizar o alto índice de violência. É uma das cidades mais violentas do Brasil. Eu gostaria de chamar o designer, meu querido Augusto Leal. Nós temos aqui a presença também da Roberta Souza. Ela participa e compõe um empreendimento muito importante chamado Pracatum, e ela vem também mostrar para a gente como esses processos, como os métodos de design têm auxiliado ou o que pode ser melhorado também, né, para que a gente possa avançar cada vez mais em direção do design à disposição das necessidades sociais desse país. Por favor, Roberta. Gostaria de chamar também uma pessoa que vem representando uma rede chamada Rede Moinho, que é uma das ideias que devem ser espalhadas e se tornar hegemônica nesse outro mundo possível que estamos tentando construir. Ele se chama Diogo Ferreira e ele representa a Rede Moinho, que é uma rede de comercialização dentro dos princípios do comércio justo. Por favor, Diogo, nos prestigie com a sua presença e com seus conhecimentos e experiência. Todos já estão presentes, eu estarei moderando essa mesa e podemos começar pela Tatiana Reis. Bom dia a todas e todos. Bom, eu
pensei, né, em trazer aqui para conversar com vocês alguns temas que a gente tem trabalhado lá na CESOL. Mas antes de falar da política pública de economia solidária, né, eu queria fazer algumas considerações sobre a economia solidária e sobre a sustentabilidade, para aí a gente compreender a importância, né, de se ter políticas públicas que apoiem este segmento. Tá bom. Então, deixa eu ir me acostumando aqui com o equipamento. Bom, a economia solidária. Acredito que muitas pessoas aqui já trabalhem com a economia solidária, outros já conheçam um pouco, e talvez seja novidade também para algumas pessoas que estão aqui para conhecer um pouco mais sobre este tema. Então, eu trago para vocês um conceito de economia solidária como um conjunto de práticas socioeconômicas coletivas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, centradas no ser humano, uma vez que baseados, né, na solidariedade e na reciprocidade. Esse conceito está muito relacionado com a forma como os empreendimentos e as atividades de economia solidária se definem. Então, são práticas que necessariamente são coletivas, envolvem, por exemplo, cooperativas de reciclagem, redes como a Rede Moinho, enfim, são práticas que, diferente do modelo capitalista, vai se centrar mais nas questões da solidariedade, da reciprocidade, do respeito ao meio ambiente, o respeito ao outro, né, a valorização do ser humano. Então, são essas práticas, né, em que a gente tem trabalhado na Superintendência de Economia Solidária. Aqui tem algumas imagens como exemplos de práticas solidárias, as feiras de economia solidária, feiras de produtos orgânicos, empresas autogestionárias, uma cooperativa de costura, de alimentação. São exemplos de empreendimentos econômicos solidários, que são as pessoas que trabalham com isso. Produzem algo e comercializam dentro desse modelo solidário. Sou eu, esqueci. Eu vou acostumar, viu? Ok. Dentro das práticas de economia solidária, muitos são os desafios. Se a gente pensa na realidade empresarial, o índice de sustentabilidade ou de fracasso de muitas iniciativas nos primeiros 5 anos é muito grande. Em economia solidária, as dificuldades dos empreendimentos que atuam em uma outra lógica também são enormes. São maiores, inclusive, em muitas situações, dada, né, as condições de fragilidade de muitos grupos, né, dificuldade de acesso a alguns programas. Então, em 2005, né, eu sou também da administradora, fiz mestrado em administração, e na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com a temática da sustentabilidade nos empreendimentos de economia solidária. Porque a gente verificava que em muitas realidades, muitos empreendimentos, embora considerando-se a importância enquanto inclusão, enquanto atividade de socialização, de fortalecimento dos vínculos, de uma outra forma de enxergar a vida e as práticas, muitas pessoas passam a incorporar os empreendimentos no Brasil em busca pela renda, né? Embora esse não seja o maior fator. Mas a gente via também que existiam muitos empreendimentos que, do ponto de vista financeiro, de acesso ao mercado, estavam com um índice, né, de ser pensado do aspecto econômico, financeiro pequeno, mas que eram grupos fortes e que se sustentavam, se mantinham por muito tempo, apesar de todas as dificuldades econômicas que eles enfrentavam. Então, a partir daí, né, a gente pensou no conceito de sustentabilidade baseado no conceito de economia plural, né, da antropologia econômica, que percebe que dentro da nossa sociedade existem um conjunto de práticas de produção, de distribuição, de consumo, que fogem da lógica mercantil, né, que a gente tem acostumado a ver na sociedade capitalista. Então, na nossa sociedade existem práticas reciprocitárias, existem os mutirões, por exemplo, como formas de atendimento das necessidades nos bairros, aquela história do batelagem nas comunidades. Então, existem várias maneiras
de atender as necessidades, de estar produzindo riqueza, produzindo bens, compartilhando, né, saberes e conseguindo atender as necessidades fora do aspecto mercantil, né, fora de vender e trocar isso por uma moeda, pelo real. Isso está presente dentro da nossa sociedade. Então, a gente percebe a sustentabilidade como uma sustentabilidade plural, em que convive diversas lógicas dentro do empreendimento e da realidade da economia solidária, tais como as dimensões econômica, que extrapola a questão do mercado, mas também a questão não mercantil, não monetária, envolvendo trocas simbólicas, né, e subsídios. No caso da economia solidária, muitos subsídios também vêm para aportar alguma força para os empreendimentos, subsídios governamentais, não governamentais, isso dentro da dimensão econômica. Mas para a sustentabilidade dos empreendimentos também a gente percebe que os aspectos socioculturais, autogestionários, do fortalecimento dos vínculos, dos grupos, do modelo de autogestão que ele adota, acabam interferindo também nessa dimensão econômica, ainda que uma dimensão econômica no sentido mais ampliado da palavra. E a dimensão política também. Muitos empreendimentos de economia solidária têm uma atuação política, da realidade local, a realidade do bairro, a questão da interligação em redes, então, de posicionamento, de visão crítica da sua realidade dentro dos grupos e fora. Então, essas dimensões todas interferem na sustentabilidade dos empreendimentos. Às vezes, muitos grupos falam que o problema é o mercado, o problema é vender o produto, até a saída do produto. Mas, quantos exemplos a gente não já viu de empreendimento que consegue uma encomenda de 1000 peças e quando vê as fragilidades do processo de gestão do empreendimento impedem até mesmo ele conseguir acessar a esta encomenda que chegou como algo muito bom, mas que, na realidade, acaba muitas vezes tornando-se um problema, né? Porque na medida que você tem uma oportunidade e não consegue dar conta, né, outras portas podem se fechar. Então, aqui é para a gente compreender que, para a gente fortalecer a sustentabilidade dos empreendimentos de economia solidária, é importante pensar em ações convergentes com vários atores, parcerias, e enxergar que não é somente a questão do mercado, né, e da venda do produto e do serviço, mas que outras questões que fazem parte da dinâmica interna do grupo e da relação que ele estabelece em rede com outros e com outras instituições é que vão estar definindo como se situa essa sustentabilidade. Gostei dessa tecnologia aí. Então, dadas as necessidades diversas, né, que os empreendimentos enfrentam para que alcance a sua sustentabilidade, né, e a partir de uma demanda que foi apresentada até pelo Fórum Baiano de Economia Solidária, Diogo está aqui, deve se recordar da carta que o Fórum encaminhou ao governo Wagner quando ele foi eleito, foi criada uma Superintendência de Economia Solidária dentro da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o CETRE. A CESOL funciona desde 2007 e é a esfera estadual que, por regimento, trata da questão da política pública de economia solidária no Estado. As ações da CESOL estão divididas em alguns eixos: formação, divulgação, marco legal, consultoria e comercialização, fomento e crédito. Dentre as ações de formação, a gente destaca, e eu vou detalhar um pouco mais para vocês, a questão das incubadoras. São práticas que visam promover, de alguma forma, a elevação do nível de formação nas diversas áreas dos empreendimentos, seja ela a formação sociopolítica, economia solidária, cooperativismo, formação técnica. Então, são estratégias que visam fortalecer essa questão da formação das pessoas que trabalham com a economia solidária. Dentre as ações de divulgação estão apoio a eventos de economia solidária, como, por exemplo, a Feira Baiana de Economia Solidária, que foi apoiada em todos os anos, né, até o ano passado. Todo ano acontece a Feira de Economia Solidária, algumas feiras regionais, as oficinas de formação para as incubadoras, entendendo que os eventos de economia solidária, até mesmo as feiras,
mais do que uma atividade de comercialização, é um momento de troca de experiência, de formação, né, de fortalecimento da realidade da economia solidária mesmo naquele local. Consultoria e comercialização, marco legal. Então, a equipe da CESOL, e também foram feitas algumas reuniões com pessoas do movimento de economia solidária para revisar e fazer uma proposta de leis de economia solidária. Diogo talvez até tenha mais informações nesse, também, se quiser complementar, que ele participou muito desse processo na Assembleia. A lei está na Assembleia Legislativa, esperando ser votada. A gente, tendo uma lei de economia solidária, vai até contribuir para que a política de economia solidária se transforme em algo permanente, contínuo, e não uma política de governo, né? Porque senão a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Uma outra questão é a lei de cooperativismo, que já foi votada, regulamentada, e muitas práticas de economia solidária são cooperativas, mas nem todas as cooperativas são de economia solidária. Então, são duas leis, porque dentro do universo do cooperativismo, a gente vai ter uma área de interseção que dialoga com a economia solidária, que está dentro da economia solidária. E nem tudo que é economia solidária é cooperativa. Então, existem associações, redes e outras formas de economia solidária que não são cooperativas. Dentro do aspecto da consultoria e comercialização, que aí tem uma relação até com a questão do design, tem os centros públicos de economia solidária. Não sei se alguém aqui já visitou, quem aqui já foi no centro público que funciona lá no comércio, CESOL? Então, CESOL é uma instituição do Estado, um centro de economia solidária, em que você tem lá uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar com a sustentabilidade, né, com as demandas apresentadas pelos empreendimentos. A gente tem o CESOL aqui em Salvador, que é o estadual, é o primeiro centro público estadual do Brasil, os outros são municipais e tal. E temos, hoje em dia, mais 2 centros públicos territoriais, em Vitória da Conquista e em Feira de Santana, para atendimento nos territórios. Vamos ter mais alguns implantados no ano que vem, por exemplo, em Juazeiro, em outros municípios. A outra ação é a ação de fomento à economia solidária, que aí você vai trabalhar uma ação que a gente chama de Bahia Solidária, que é em parceria com a CAR, que fornece equipamentos a partir de demandas levantadas na comunidade, equipamentos, máquinas, enfim, itens que vão ajudar no próprio processo de produção. Tem uma ação de reciclagem também que a CESOL está desenvolvendo, né, apoiando algumas cooperativas, inclusive o complexo de reciclagem é apoiado, né, foi apoiado durante o Carnaval, na campanha, né, que foi desenvolvida pela Secretaria e outros entes do Estado. E o complexo também é apoiado pelas incubadoras, pelo programa de incubadoras, através de uma incubadora apoiada aqui da UNEB, em Cuba. E as ações de crédito, que são elas, o programa Crédito Bahia, que já foi herança, né, já vem já há alguns anos. Deixa eu olhar de novo. O Credisol, que é uma linha de crédito inovadora, que é um crédito voltado para cooperativas. Então, se é uma cooperativa de reciclagem, faz uma análise e verifica que precisa de um valor limitado a R$50 mil para investimento nas suas atividades, ele entra em contato com a equipe e aí consegue fazer esse financiamento. Tem que devolver, não é fonte não reembolsável. E uma outra ação relacionada com crédito é a ação dos fundos rotativos. A gente lançou esse ano um edital de fundos rotativos solidários. O edital foi de 2 milhões, né, mas diante da demanda foram mais de 60 projetos, a gente conseguiu um aporte adicional de 1,5 milhão e os projetos estão em fase de conveniamento. São 20 aqui no estado da Bahia, que vão ser apoiados. Dentre essas ações, eu vou discutir um pouco mais com vocês, mas eu tenho ainda 5 minutos. 6, mais precisamente 42. Mas tudo bem, se quiser eu posso também deixar para... Eu pensei que já estava claro. Não. Ele estava contando com 3. Na verdade, Tudo bem.
Gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu posso acelerar para deixar um tempo maior para o debate, se for mais viável, né, que vocês acharem melhor. Tem uma ação na superintendência que a gente chama apoio à implantação e funcionamento de incubadoras de empreendimentos solidários. As incubadoras são instituições que a gente entende vinculadas ou às universidades. Então, aqui em Salvador, por exemplo, tem incubadoras em todas as universidades públicas, tem também na Universidade Católica, por exemplo, e essas incubadoras são instituições que visam dar uma assessoria, um acompanhamento aos empreendimentos solidários, como, por exemplo, as cooperativas e associações. Eu vou passar aqui alguns conceitos que eu vou deixar para... Não, eu vou acelerar, que realmente teria muita coisa. Então, eu já vou falando sem... Vocês já ouviram falar de incubadoras? Conhecem o que é incubadora? Não? Então, vamos lá. Incubação, quando a gente pensa na área rural, em projetos, né, de criação de galinha, por exemplo. Você pensar na incubadora, é para colocar lá o ovo para que ele vá, né, até o momento que o pintinho nasce, você ainda cuida dele mais um pouquinho, depois ele vai com as próprias pernas, né, seguir a sua vida. A ideia da incubadora tem relação com isso, só que voltado para empreendimento de economia solidária. Então, você tem instituições compostas por vários profissionais de áreas diferentes, seja essas instituições ligadas dentro de faculdades ou de organizações da sociedade civil, e essas incubadoras vão, por exemplo, nas cooperativas, dão formação técnica, fazem acompanhamento. No caso do nosso programa, no edital que a gente lançou, eles podiam também comprar máquinas, equipamentos nos projetos para os empreendimentos. Então, a ideia da incubadora é fazer com que os grupos, depois de terminado o processo de incubação, eles estejam melhor do ponto de vista da sustentabilidade do que antes do processo de incubação. Então, a incubação é um processo formativo, para ir aos pouquinhos fazendo com que os empreendimentos, né, alcancem sua sustentabilidade. Então, a partir de algumas reuniões que nós fizemos, a gente chamou de comitê propositivo à época, com representantes da rede TCPs, da rede de trabalho, do Fórum de Cooperativas Metropolitano e outros atores, a gente chegou a um modelo do que seria o projeto estadual de incubadoras, para apoiar incubadoras no nosso estado, sejam elas universitárias ou não universitárias. Então, a gente criou isso em parceria. Então, para a implementação, a gente fez parceria com o Instituto Mauá para apoiar algumas incubadoras temáticas voltadas para os quilombolas e indígenas, né, incubadoras para as comunidades tradicionais. Então, a gente apoiou projetos para os quiriris, para os tuxás, para o pessoal lá de Dandá, segmento quilombola. Em parceria também com a FAPES, Bissect, a gente lançou já 2 editais para que essas incubadoras recebessem o recurso público e apoiassem os empreendimentos. Dentre as incubadoras que a gente já apoiou, eu queria só mostrar um mapinha. Eu vou chegar lá. Já estou vendo que o meu tempo está... Aqui são algumas fotos dos empreendimentos que foram apoiados. A gente tem também o incubador estadual, já que a questão de metodologia também, a gente se estrutura assim. A gente tem o incubador estadual que funciona na CETRE, na Coordenação de Formação e Divulgação, da qual eu faço parte. Essa incubadora é responsável pela implementação e acompanhamento dessas incubadoras que o Estado está apoiando ao longo já de 2 editais. Então, o primeiro edital foi em 2008, foram selecionados 16 projetos, que o outro foi com o Mauá, não foi via edital, incubadoras universitárias, temáticas, e a estadual, que é a nossa equipe multidisciplinar, composta por administrador, pessoa de administração, de contabilidade, de direito, de psicologia, para fazer o acompanhamento das incubadoras. O recurso investido, né, foi mais de 3 milhões.
Essas incubadoras estão aí espalhadas pelo Estado. Então, a gente aporta o recurso na incubadora e ela realiza as atividades de incubação com os empreendimentos. Apoiamos 66 na primeira etapa do edital, do projeto. Em 2010, a gente fez um outro edital, que foi em parceria com o pessoal da SEMA, que foi o edital das incubadoras ambientais. Acho que eu estou fazendo ao contrário. Porque eu estou apertando do meio não é muito legal. Esse aqui. Facilitou agora. Estava apertando. Então, a metodologia, né, no caso da incubadora, a gente aporta um recurso para as instituições que vão executar o trabalho com os empreendimentos. O segundo edital, lançado em 2010, já teve um enfoque especial que foi na parte de meio ambiente. Então, foi em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, visando apoiar empreendimentos solidários que, de alguma forma, utilizam recursos naturais e que, através do apoio da incubadora, esse uso pudesse ser feito de forma sustentável ou até mesmo que esse uso viesse a contribuir para a conservação dos ativos ambientais. Desse edital, eu cito como exemplo a Incuba, aqui da UNEB, que incuba o Complexo Cooperativo de Reciclagem e que foi apoiada com recursos desse edital. Não vou mais detalhar, já estou encerrando aqui. A gente, nesse segundo edital, temos 12 incubadoras trabalhando, apoiando os empreendimentos solidários dentro do segmento ambiental. Mecanismos de avaliação que a gente tem trabalhado, alguns relatórios, atas de reunião do comitê gestor, composto pelas todas as secretarias que estão parceiras no projeto. Tem um material que a gente trabalha, disponibiliza, que são os relatórios de acompanhamento, de incubação. Tem um livro do professor Ayrton Cansado que fala dos indicadores de incubação. Então, esse material dos indicadores também a gente disponibiliza para que a gente possa ir acompanhando os resultados alcançados pelas incubadoras. A gente realiza oficinas. A primeira oficina, não sei se tem alguém aqui da Incuba, já vai acontecer agora em novembro, no dia 22 e 23, a primeira oficina que a gente faz com todos os participantes das incubadoras. E é isso, gente. Aqui só algumas fotos do centro público, para quem não conhece. Fica lá no comércio, convido a conhecer, e acho que ele tem também relação com essa questão do design pelos produtos que estão lá sendo comercializados, pelo tipo de serviço que é oferecido, né, de consultoria, inclusive, que tem algumas fotos lá do espaço solidário, das atividades que estão sendo realizadas. Eu deixo aqui alguns contatos também, né, de lá da Superintendência de Economia Solidária, para que a gente, né, esteja, né, dialogando, caso tenha outras dúvidas, né? E aí, é isso, gente. Corri o mais que eu pude, mas qualquer dúvida a gente também aprofunda lá no debate. Bom abraço. Muito obrigada, Tatiana. Muito esclarecedora. Depois eu vou fazer um comentário e vou fazer a costura de todas as falas. E agora eu gostaria de chamar o Augusto Leal para expor por 15 minutos as suas experiências. Bom dia, gente. Primeiro eu quero agradecer a Bia pelo convite de estar participando aqui desse evento, contribuindo um pouco com essa reflexão que nós vamos ter hoje durante o dia todo. A Mário e toda a equipe que está produzindo isso aqui também, porque precisamos de mais momentos como esse aqui na Bahia, porque tem muita coisa sendo produzida. Meu nome é Augusto, eu sou de Simões Filho, é um município aqui da região metropolitana de Salvador, fica a 30 quilômetros daqui. Eu moro lá e vou contar um pouco para vocês sobre esse projeto, a Bibliocicleta. Lá em Simões Filho, eu e um grupo de amigos sempre buscamos nos envolver nos movimentos sociais, principalmente aqueles que estavam relacionados à arte e à cultura.
Desde muito cedo, desde quando eu tinha uns 15, 16 anos, a gente já estava envolvido nesse tipo de movimentação, querendo trazer um pouco para a cidade essa valorização da arte, da cultura. E um dos nossos grandes sonhos era construir uma biblioteca comunitária, porque lá no nosso município a gente tem cerca de 120 mil habitantes e só temos uma biblioteca que fica localizada no centro da cidade, que tem um acervo muito reduzido, não é uma biblioteca que a gente considera como uma biblioteca ideal para atender a demanda de pessoas que buscam por ela. E a gente queria criar mais um outro espaço para que os estudantes, as pessoas das comunidades pudessem encontrar esse acesso aos livros, ao conhecimento, e também fosse um espaço onde eles pudessem se reunir para organizar eventos, para fazer reuniões, debates. E a gente fez uma campanha de arrecadação de livros muito grande. A gente conseguiu um espaço para fazer essa biblioteca, porque nessa luta do terceiro setor, das ONGs, ter uma sede é algo que é fundamental, mas que é muito difícil, principalmente para quem começa sem recursos, sem nada. E a gente conseguiu esse espaço, fez a campanha, conseguiu uma doação grande de livros, só que com 2 semanas nós precisamos devolver esse espaço. A gente ficou triste, como é que a gente faz agora? A gente está com todos esses livros aqui, que a gente pedia para as pessoas para que realmente não deixasse o livro lá empoeirando, que o conhecimento tem que circular, né? Muita gente pode estar aí interessado em ler livros, a gente acaba tendo na nossa estante, às vezes, centenas de livros que ficam lá parados, obsoletos por muito tempo. E aí, o nosso desafio era justamente identificar... eu estava apertando um pouco do lugar errado. Esse aqui. Essa é a bateria. Não, está avançando. Pronto. E aí, o que a gente tinha que fazer? Nessa mesma época, eu estava concluindo a faculdade, estava fazendo meu projeto experimental na UFBA, eu me formei em design. E aí, na matéria do projeto experimental, meu primeiro projeto não tinha dado certo. Eu tinha um problema, eu tinha livros que eu precisava precisava dar uma utilidade para aqueles livros. E aí eu aproveitei a matéria, estava com 2 crises. Primeiro essa, que a gente perdeu espaço, e outra crise que a gente tinha que mudar de projeto. Então, essas crises geraram essa oportunidade de unir as 2 coisas. A gente decidiu criar uma biblioteca itinerante para poder atender a essa necessidade de solucionar esse problema. Na época, a gente escolheu a metodologia de Bruce Asher, que ele divide a fase projetual em 3 fases: a fase analítica, a fase criativa e a fase executiva. Dentro desse processo, eu passei a pesquisar referências de bibliotecas itinerantes. Essa aqui é uma biblioteca lá de Portugal, da década de 50, que já utilizava um caminhão para poder levar o livro para as comunidades, para os bairros. Essa aqui é a Bibliosesc, é um modelo atual. O Sesc tem essa iniciativa que está funcionando até hoje. Recentemente eu vi até uma circulando lá por cima dos filhos, não sei se chegou a parar por lá. Me ajuda aí, por favor. Essa aqui é uma livraria móvel lá de... Não tem aqui. É uma livraria móvel lá na Europa. Já foi utilizando uma bicicleta. Foi uma referência interessante. Temos também a Bibliomula na Venezuela, a Bibliomula na Colômbia. A Bibliomula é um caso interessante porque na Venezuela tem muitas comunidades que são localizadas nas montanhas, comunidades indígenas, que o único acesso para essas comunidades ou é a pé ou é por meio do animal. Esse aqui é o exemplo da Colômbia. Esse senhor, ele leva os livros na comunidade rural. Ele tem 2 burros, o nome de um é Alfa e o outro é Beto. Então, ficou o alfabeto que leva os livros para as comunidades lá colombianas. E aí o nosso projeto, pensando um pouco até no que o Carla falou, no usuário. Quem que vai usar isso daí? A gente delimitou algumas restrições projetuais, de acordo com a nossa realidade. O que a gente precisava? Precisava de um projeto que tivesse um investimento financeiro baixo, que a gente aproveitasse os recursos humanos e materiais disponíveis, que fosse de fácil mobilidade, replicável
durável e de fácil manutenção. Era a nossa delimitação do nosso problema para que a gente pudesse projetar algo que fosse de acordo com a nossa realidade. Diante disso, começaram a fazer os primeiros desenvolvimentos dos produtos, de como é que seria essa solução para a nossa realidade. Antes disso, a gente definiu que a bicicleta seria o nosso meio de locomoção por conta justamente dessa facilidade de todo mundo ter uma bicicleta. Ela ainda tem uma característica que é a lúdica, todo mundo sempre sonha em andar de bicicleta, quando criança, toda criança quer ter uma bicicleta. E aí a gente projetou um objeto que a bicicleta pudesse carregar, pudesse arrastar melhor. Porque assim a gente não precisaria fazer intervenções muito grandes na bicicleta e dessa forma aumentar o custo do projeto. Pensamos no aproveitamento do objeto para que a porta que fecha a carroceria servisse como bancada para leitura, a haste de sustentação da prateleira fosse a sustentação também das portas, buscando desenvolver soluções que adequassem o projeto à nossa realidade e que ele fosse mais funcional possível. Os materiais, outra questão importante desse tipo de trabalho. A gente começou a pesquisar qual é o material ideal para a gente fazer esse trabalho. O ferro demandaria uma mão de obra muito específica. A gente tinha que soldar, tinha que fazer um tipo de trabalho que não atendia àquela restrição projetual de utilizar os recursos humanos disponíveis. Não tinha nenhum soldador na equipe, não tinha ninguém que soubesse soldar. Fora que é muito pesado. O alumínio também demanda uma aplicação de manuseio muito especial, é caro também, e a madeira também ficaria pesada. Diante disso, surgiu uma oportunidade, a gente identificou que o tubo PVC seria um material que atendia a todas as nossas cidades. Ele é leve, é resistente a choque, é resistente a intempéries e, principalmente, ele vem com uma gama de possibilidades de conexões que facilitam o seu manuseio e a sua aplicação. Eu não preciso ter muita habilidade, uma coordenação motora perfeita para poder fazer um ângulo de 90 graus, por exemplo. Eu pego 2 tubos com um joelho de 90 e qualquer pessoa pode fazer essa conexão. Isso atende ao nosso princípio que a gente tinha colocado de ser replicável e também de ter uma fácil manutenção. Diante disso, começamos a desenvolver o produto em si. Aquele ali foi o garfo de conexão que une o eixo da bicicleta. Essa aqui é a estrutura da bicicleta. E aqui é justamente o resultado final. Esse aqui foi o primeiro modelo da bicicleta que nós criamos. Tivemos uma alegre participação na Bienal de Design. O projeto foi selecionado, foi lá para Curitiba no ano passado, em 2010. Foi um resultado bacana de reconhecimento. A gente não esperava esse reconhecimento todo, porque a gente queria atender, de fato, a necessidade local. A gente queria resolver aquele problema, mas os desdobramentos são grandes e ficamos muito felizes. Fomos para Curitiba, uma exposição internacional. Foi a primeira vez que participamos de um evento desse porte. Depois nos inscrevemos no Design Excellence Brasil. E no Design Excellence Brasil ficamos entre os 5 finalistas do Brasil todo na categoria Concept, categoria Conceito. E esses 5 finalistas, eles foram inscritos no IF Concept Award, que é um prêmio internacional de design, é considerado o Oscar do design. E foram 8.000 projetos inscritos no mundo todo nessa categoria. Nós conseguimos ficar entre os 300 finalistas. Foram resultados interessantes que mostraram que esse tipo de projeto é viável, que é bacana e que tem um reconhecimento. Mas o resultado mais interessante foi que, quando a gente conseguiu realizar esse projeto, que a gente testou, que funcionou, eu percebi que isso não podia ficar só comigo. Tinha que dar escala para isso, tinha que levar isso para outras pessoas. E aí, escrevemos o projeto no Ponto de Leitura, que é um edital do Ministério da Cultura, que foi gerido aqui na Bahia pela Fundação Pedro Calmon, que era justamente para a gente poder construir esse projeto de replicação da bicicleta. Aí que entra a oficina de design aplicada a comunidades e construção de bicicletas. O que é que a gente quer? Essa experiência de design social, vamos dizer assim, design para a sustentabilidade, me mostrou que é possível. Então eu pensei, se eu conseguir fazer isso, a partir desse conhecimento de design, dessa formação,
quantos outros problemas de design podem ser solucionados também se esse tipo de conhecimento for acessível a essas comunidades. Se a gente conseguir passar essa tecnologia, essas metodologias do design para esses grupos. Daí que surge a proposta da oficina, de replicar o projeto e também trazer essa ferramenta, que é o design, para esses grupos, para que eles possam resolver também outros problemas que não estejam só relacionados à leitura. No nosso caso, a gente está trabalhando com essa questão da disseminação da leitura do livro, mas várias outras coisas podem ser resolvidas. Diante disso, a gente separou essa oficina em 3 fases também. A primeira fase é a fase de seleção, que nessa fase a gente analisa o quê? O contexto dos bairros. A oficina vai ser aplicada lá em Simões Filho. Quais são os índices de vulnerabilidade, de violência, de analfabetismo desses bairros, de contingente populacional desses bairros. A partir desses índices, a gente pega os que estão com índices mais graves e já foram escolhidos 5 bairros para poder ser beneficiados pelo projeto. Outro fator é a distância da biblioteca central, onde só tem uma biblioteca, nada mais justo que os bairros que sejam beneficiados sejam aqueles que sejam mais distantes dessa biblioteca e que tenham poder de disseminação grande também, entre outros bairros próximos a ele. E uma outra característica que no nosso caso é interessante, pensando na questão da autogestão, de dar poder de fato para o bairro e para que esses bairros, essas comunidades se apropriem do projeto, nós verificamos se nesse bairro tinha alguma instituição ou algum grupo de pessoas organizado que já trabalhasse em prol dessa iniciativa, de alguma iniciativa dentro do bairro. Então escolhemos bairros onde tem uma igreja, por exemplo, que tem uma representação grande que faz algum tipo de projeto social. Convidamos essa igreja para poder fazer parte do projeto. Tem um outro bairro que tem uma associação de moradores, cooperativa. Já foram identificadas essas instituições dentro desses bairros e elas vão indicar jovens, cada uma vai indicar 3 jovens, vão ser formados 15 meninos, para poder participar dessa oficina. A oficina terá uma parte introdutória, que vai ser esse referencial teórico de apresentação do que é o design, do que é a contribuição do design para o desenvolvimento de soluções sociais para os problemas reais. Terá a parte onde os jovens vão ser estimulados a manifestarem seus sonhos. O que é que eu sonho para a minha comunidade? O que é que eu sonho para o meu bairro? Como é que eu gostaria de ver aquela situação A, B ou C? Eles vão ser estimulados a sonhar, de fato, a identificar as riquezas. O que é que está ali que eu não enxergo? Por exemplo, a gente utilizou PVC, todo o material da bicicleta foi reaproveitado, 90%, tudo foi achado no lixo. Então, o nosso lixo, o nosso descarte é uma riqueza grande. Basta o nosso olhar para ele. Eles vão realizar essas bicicletas, vão realizar esses sonhos. Por exemplo, se ele identifica que no bairro tal precisa de banquinhos para uma praça, porque não tem. Então, como é que a gente pode, a partir das metodologias de design, a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis, construir esses banquinhos junto com a comunidade, sem precisar de uma intervenção da administração pública, sem precisar de uma intervenção da iniciativa privada? Como é que nós podemos construir essa autonomia enquanto agentes de desenvolvimento local a partir do design? E a outra etapa da oficina, eles vão construir a bicicleta, que eu vou apresentar toda essa parte metodológica e tudo, para eles poderem realizar o projeto deles. Depois, a terceira parte é a implantação, que é como a gente vai fazer a intervenção, como a gente vai chegar nos lugares. Se eu for para um lugar que eu não conheço, é bom ter alguém que esteja lá, vou fazer uma visita antes. Toda essa parte de intervenção. O cronograma, vão ser 5 intervenções por mês, 2, 3, 1 por semana. E o acompanhamento, que vão ser encontros periódicos com esses meninos, com essas instituições, e os relatórios para a gente poder quantificar os números do projeto. Para finalizar, eu trouxe aqui um vídeo mostrando a atuação dela lá em Simões Filho.
Então é isso. Esse é a minha bicicleta lá de Simões Filho. É interessante que quando a gente vai para as ruas com ela, as crianças adoram. Quando a gente chega nesse dia mesmo aí, eu passei na rua, tinha aquele grupo de crianças parado, sentado na mesa de um bar. Não sei se estava com as famílias, com o pai, a mãe, não sei. Eu sei que, pô, velho, eu vou vir aqui. Aí peguei a bicicleta, fui lá. Na hora que eu cheguei, que eu ia passando, na mesma hora todo mundo saiu correndo atrás. Eles nunca tinham visto o projeto. Aí quando eu armei, eles todos foram lá e... Eu gostaria de passar a palavra para Roberta Souza, representante do grupo Pracatu. Bom dia, gente. Eu não posso falar de Pracatu, né, se eu não for falar de Carlinhos Braga. Afinal de contas, ele foi o fundador, né, da Escola Pracatu. Como muitas pessoas devem saber, é uma instituição social, né, que trabalha não só com música, né, com arte, moda, né, com todo esse envolvimento, a Pracatu tenta, né, abranger. E eu não posso deixar de falar também que quando a Pracatu foi fundada, porque eu moro no bairro do Candial, desde a minha idade que eu tenho hoje, né, eu vou dar uns brechas aí para vocês depois identificar a minha idade. Eu tinha 12 anos, né, que foi em 1994, que foi fundada a Pracatu, e logo inicial era só voltado para música, né, violão, canto, enfim, tudo relacionado à música, a Pracatu ia desenvolver. Só que eu não tinha nenhum dom, nem para cantar, nem para dançar. Eu fiquei imaginando, poxa, onde é que a Pracatu vai me ajudar? Mas só que a Pracatu, ela, como assistente de assistência social, ela melhorou o bairro por completo. Ela começou a desenvolver outros projetos, como Tá Rebocado, ela asfaltou nossa rua, ela trouxe a timbalada para lá, também não posso deixar de falar da timbalada. Então, ela modificou. Eu lembro que na época que a Pracatu, né, junto com o Carlos Brau, para formar a timbalada, quando eles tocavam na lata, a poeira subia. A gente achava aquilo no máximo, a poeira batendo lá, sacudindo, e a gente, na maior empolgação. Mas, Mário, eu vou passar aqui, né, as imagens para poder começar a falar sobre o meu projeto. Então, aí o projeto, depois eu entrei no Consórcio Social da Juventude, que foi em 2004. A Pracatu fez esse projeto para poder relacionar a moda, né? Tudo voltado para a moda. Então, a gente começou a ter aulas de moda, acessórios em moda. Foi dividido também em aulas de português, aulas de matemática, inclusão digital, né? Então, todo um processo também para chegar até a moda, né? Não precisava só ser a moda, necessariamente, né, propriamente dita. Aí esse daí já é um produto já pronto, no caso o anel. Eu pensei que ia ter um pouco mais de imagem do processo, mas enfim. Aí o projeto ele é apoiado pelo Sebrae. Aí o Sebrae, quando chegou lá, viu um monte de jovens, né, 15, 16, 20 anos, aí falou, Pracatu, uma cooperativa de jovens, um pouco desafiador aí, né? Então foi aí que eu tomei isso também como exemplo. Eu jogo, não, essa cooperativa tem que andar. Então, teve todo um processo. A gente teve ajudas de professores, né? Teve ajuda de designers também para poder chegar a fazer o design do produto. Isso aí é uma bolsa também. Essa parte aí a gente borda tudo à mão. Todo o nosso processo é relacionado à mão, né? Olha o boneco. Esse boneco a gente ficou pensando, meu Deus, como vamos criar um boneco que seja a cara do Candial? Porque a gente começou a circular, a andar pelo bairro e percebemos que lá no Candial a gente usa muito cabelo black, trança, né? Então a gente trouxe para o boneco. Então roupinha curta, sacolinha, para poder identificar o Candial. Então, para poder, quando alguém vê o produto, dizer, não, aqui é do Candial. Aqui foi relacionado, né, tudo desenvolvido para o Candial. O boneco também, a gente fez o cabelo de trança, porque quando o pessoal vem cabelo liso, quando entra na Pracatu, quando você vai ver, tá black, tá trançado. Aí eu fiquei, poxa, como é que pode transformar tanto assim a música, o pessoal do Candial, mudar a característica de uma pessoa que chega lá com uma característica, chega lá e sai com outra. Isso é bem bacana. Então, por isso que a gente deixou essa marca mesmo no boneco, porque cabelo trançado e black.
passei demais. Então, deixa eu falar. Isso aí eu brinco brigadeiro, viu, gente? Acho que eu passei demais, rapidinho. Não, tá certo. Então, deixa eu falar agora um pouquinho da parte, né, difícil, que nunca tudo é fácil. Diferente do meu amigo aqui, Augusto, né, meu colega de mesa, a gente teve tudo muito fácil. A gente tem espaço, né, tem um espaço lá que a Pracatu cedeu para a gente. A gente começou com 40 meninas e, claro, pessoas pensam diferentes. Então, esse número foi reduzindo, e hoje eu me encontro com 6 meninas. E a Pracatu, eu falei, aí acabou o projeto, porque o projeto era apoiado pelo Sebrae, esse projeto acabou, né, também foi apoiado pela Oven, também passou, porque a Oven estava na história para poder ajudar a gente a desenvolver o nosso produto. Então, eles sempre deixavam, trouxe toda a história, até da história do algodão, para formar o tecido, né, para daí a gente ver a importância, né, do agricultor. Tudo isso ele trouxe, toda essa história ele trouxe para a gente, para poder a gente passar a entender como é que funciona e daí desenvolver o nosso próprio produto. Então, como eu enfatizei, chegamos com 40 meninas e, né, pensando diferente, com focos diferentes, estudando, com filhos, né, com outras atividades, né, para poder se ocupar. Então, não estava dando tanta importância à cooperativa, o que a Pracatu queria fazer, né, com a gente. Então, foi reduzindo esse número e esse número hoje chegou em 6. Só que como acabou o projeto, tipo, a verba a gente era, a Pracatu fornecia os materiais, os nossos produtos para poder a gente desenvolver. E quando chegou em 6 meninas, aí a Pracatu acabou o projeto e agora eu disse, não, gente, agora que eu não quero acabar. Eu tenho, meu pensamento é para frente. Esse projeto foi tão bonito, por que vai acabar? O que é que você pode fazer ainda pela gente, mais do que já fez? Aí a Pracatu não, a gente vai dar um espaço, diferente do nosso colega aqui, que não tinha espaço, em 2 semanas tinha que dar um espaço para poder, né, não ter como trabalhar. Então ele teve que, né, dar os pulos dele e conseguiu. Está de parabéns, por sinal. Então hoje a gente tem um espaço lá no Candial, que fica em cima da escola Virgem de la Mudema, e que a gente está tentando botar para frente. Então, hoje a nossa maior preocupação é divulgar o nosso produto, né? A nossa cooperativa, que é de jovem. Né? Esses são produtos que a gente está fazendo lá, que inclusive eu estou expondo aqui, se quiserem olhar, comprar, fiquem à vontade. E eu gostaria mais que vocês fizessem perguntas, porque assim, aí eu vou saindo, né? Mas aqui no decorrer da conversa a gente fala mais. E aqui tem mais imagens de produto, eu queria que tivesse mais. Enfim, também deixa eu falar de outras experiências. Então, a Pracatu, ela para poder a gente vender os produtos, ficar só parada, ela resolveu encaixar a gente, tipo, no Sarau do Brau, no Camarote da Timbalada, para poder tentar vender os nossos produtos. Então, aí ficou, mas como a gente vai vender esses produtos no pleno show, todo mundo lá se movimentando, vai querer ligar para comprar acessórios para moda? Não, é um desafio, vamos lá. Aí, como vender? Aí, resolvemos fazer um tabuleiro, né, que nesses de baleiro mesmo, que fica em ônibus, colocamos no pescoço e começava a sair no meio do público. Então, o que é isso? Aí, são acessórios de moda. Projeto Pracatu, que bacana. Né? Brau estava lá cantando e a gente vendendo, né, os produtos da nossa cooperativa. Aí a gente também mistura, né? A gente faz uma mistura de crochê, com miçangas. A gente sempre está tentando, né, inovar. O colar Flor do Sertão, colar bem bacana. A gente também teve outras experiências de ir em outras lojas, como gente, fugiu um pouquinho da minha mente aqui agora. A Richard, teve mais, me ajuda aí. Foi qual mesmo? A Osklin. A Osklin tem uma história muito bacana mesmo, a história da Osklin. Teve também que desenvolver produtos também, que nem o colega aqui, para poder, né, ter as suas situações atendidas. A Mário colocou muito pouquinho. Acho que só começou essas imagens.
Mas, enfim, eu queria também imagens da gente fazendo o processo, mas acho que não tem, né, das meninas. Não tem. Não tem. Enfim, então hoje deixa eu ver meu tempinho. Então, hoje o nosso desafio é esse, né, de botar esses produtos para frente, construir mais produtos junto, né, com o design. A gente está querendo abranger esse projeto, porque assim, a Pracatum, ela sempre está nos apoiando em toda a situação. Se a gente precisa se locomover, a gente fala com a Pracatum, não, vocês, o que é que vocês estão precisando? Então, a Pracatum é muito fundamental lá no bairro da gente, né, que ela desenvolveu. Eu espero que vocês, né, tenham curiosidade mais em isso aí está passando. E ir lá conhecer o projeto, porque o projeto, ele não só está resumido na cooperativa, tem aulas de inglês, inclusive, né, meus familiares participam da aula de inglês. Aí, aqui, essa parte, peraí, está passando demais. Isso. Esse aí é no bairro do Candial. Esse aí também, essa ideia do boneco foi bem interessante, porque a gente falou, poxa, vamos vender esse boneco só em boneco? Boneco todo mundo já vende. Aí teve a ideia do design de fazer uma caixa e colocar o fundo da caixa, as partes do bairro do Candial. E, por sua vez, a lavadeira, que lá no Candial tem até hoje, né, o menino com bata, tipo, né, Carlinhos Brau gosta de usar essas roupas bem diferentes, né, a bonequinha do lado. Essa bonequinha foi uma das primeiras, né, bonecas que a gente fez, essa vermelhinha pequenininha lá em cima. A lavadeira com uma roupa na cabeça, que até hoje lá no Candial tem uma bica, então as pessoas saem mesmo de sua casa e vai lavar roupa lá na bica. É bem interessante essa bica que tem lá no Candial. Esse foi um dos primeiros projetos. A professora pediu para poder a gente fazer algo sobre o Santo Antônio. Aí esse rodinho azul aí, a gente chegou e fez um bonequinho dizendo eu que era Santo Antônio, né? Foi eu que fiz isso aí. Mas enfim, a bonequinha lá também. Isso a gente resolveu fazer um quadro, fazer com molduras, vai colocar na parede, coisa bem interessante. Essas são as pulseiras. A gente mistura as cores também, né? Porque o Candial, ele é um bairro que você, o mesmo lugar que você entra, já sai em outro e dá no mesmo lugar onde você entrou. Então a gente resolveu também fazer uma coleção chamada Circulando, que entra nas pulseiras. Pelo fato de o Candial ter esse círculo, né, ter todas essas entradas e saídas para poder chegar no mesmo lugar. Mas é isso, gente. A história da Pracatum é bem interessante, né? Uma cooperativa de moda, ela chama Arte e Manualidades. E a gente, o nosso desafio esse é agora, de divulgar o nosso trabalho para poder... Oi, pois não. Não, na Oscar a gente não comercializa os produtos, não. A gente foi conhecer a história deles, que é bem interessante também. Ele, se eu não me engano, a roupa que ele teve que desenvolver, que ele era de mergulho, alguma coisa assim, que era muito frio, então ele teve que desenvolver produtos para poder, ele mesmo, que era mergulhador. Então, foi uma história bem diferente. Então, é o que que ele queria passar. Para a gente também, que todo processo de criação é assim mesmo, é difícil. Você tem que ter uma boa desenvoltura, uma boa cabeça, pessoas que... Sim, a gente já teve apoio. Isso, lá a gente não chegou a comercializar porque o produto é bem diferente do deles, né? Mas eu tenho outras referências, como a Vivere nos ajudou, comprou nossos produtos, colocou nas lojas. Então, a gente tem tem sim, muita velocidade, mas só que a gente tem que ver se identifica, né, com o produto, porque o nosso produto ele é bem colorido, né, ele é um produto bem diferente. Então, tem que ver a loja que se enquadra.
Em várias lojas você comercializa não só a cara do designer, como também tem programas na internet que você pode fazer o seu toy art. Então, eu estou vendo esse Pracatum, que já traz toda uma história, toda uma valorização em torno do personagem que é Carlinhos Brown, e de todo o trabalho que vocês fazem na comunidade, integrando essa comunidade à história da cidade. Então, eu acho interessante que vocês possam até elevá-lo à categoria de toy art, fazendo com que esses produtos também sejam de interesse de você estar colocando, não saindo com um souvenir, uma coisinha assim, mas levando a decoração. É uma sugestão. Inclusive, tem toy arts feitos em pano. Inclusive, se você abrir a internet, tem várias no Brasil. Inclusive, tem muitas já iniciativas dessa natureza. Obrigada. Inclusive, a caixa que tem os bonequinhos no fundo, tem as lojas, as bairros do Candial, inclusive foi para isso, para decoração. A gente já recebeu encomenda de pessoas para poder focar nisso. O quarto da minha filha vai ficar ótimo com essa caixa. Já é uma ideia, né? Com certeza. Gente, meu tempo está acabando, mas eu estou aberta, né, a perguntas. Obrigada, Roberta. Por favor, Diogo, faça sua apresentação, troque com a gente suas experiências. Bom dia, gente. Eu não vou precisar, não. Só vai ter a logo da Rede Moinho aí atrás. Falar um pouquinho da nossa história, né? Eu sou o Diogo, hoje eu sou da Secretaria Executiva da Rede. E a Rede Moinho faz parte do Fórum Baiano, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. A gente também faz parte do Fórum de Comércio Justo, chamado FACES. E como é que a gente começou? A gente começou com a junção de duas organizações chamadas Bansol e Colivre. Bansol é uma associação de fomento à economia solidária, que eu fazia parte. E a Colivre é uma cooperativa que trabalha com software livre. Software livre é o software... Porque tem o Windows, né, que o pessoal do software livre chama de Windows, que é um código fechado, ou seja, ele apropria do conhecimento e não compartilha esse conhecimento. Software livre não, parte do pressuposto de uma construção coletiva do conhecimento e da sua compartilhação. Só para entender o que era a Colivre, né? E aí, essas duas organizações resolveram criar um grupo de compras. Por quê? Um grupo de compras responsável, de consumo responsável. Porque aqui em Salvador, em geral, em todas as capitais do Brasil, existe um distanciamento muito grande entre o produtor do interior e o consumidor da capital. A Ceasa, que deveria ser um espaço desse de aproximação, hoje é um espaço que basicamente possui atravessadores. Atravessadores são as pessoas que fazem intermediação dentro dessa cadeia produtiva de algum produto. E aí, a gente resolveu para comprar diretamente desse produtor. E nesse processo, a gente parou e pensou, não dá para fazer isso de forma voluntária, né? Porque o Bansol é formado por estudantes, eu era estudante da Escola de Administração da UFBA. E aí, a gente, em janeiro de 2008, parou, pensou e disse assim, não, vamos então pensar numa cooperativa de consumo, vamos profissionalizar esse processo. Uma cooperativa de consumo, são cooperativas formadas por consumidores, como o próprio nome já diz, e muito na década de 70, as cooperativas aliás, o cooperativismo no mundo surgiu a partir das cooperativas de consumo, em 1800, porque existia um poder muito forte na mão de quem produzia, e os consumidores começavam a se organizar para também ter esse poder na hora da negociação da compra e comprar em quantidade. Com o surgimento dos supermercados, enfim, as cooperativas de consumo foram deixando de existir. Porém, nos últimos anos, nessa última década no Brasil, começa a surgir cooperativas de consumo responsável, ou seja, que procuram trazer produtos que estão lá no interior e que não estão acessando esse mercado que a gente chama de mercado ordinário. Que é o mercado que está na ordem, mas também se entende ordinário por outras coisas. Enfim, aí a gente começou e surgiu essa cooperativa de consumo lá em 2008. Nossa primeira feirinha, que a gente chama feirinha, e tendo seu espaço de distribuição dos produtos para quem fez o pedido, em novembro de 2008, lá na Escola de Administração. A gente aproveitou, fez uma reunião na cooperativa e distribuiu os produtos. Tinham basicamente dois tipos de produto, a geleia e o doce da Coopercook e os hortifrutos que a gente conseguiu, que eram orgânicos. No primeiro semestre de 2009, a gente começou a fazer
frequentes, né? Antes era quinzenal, passou a ser semanal. No segundo semestre de 2009, a gente teve uma grande sacada, que é uma sacada óbvia, mas que para muita gente não é. Todos nós que produzimos, consumimos, e todos nós que consumimos, produzimos alguma coisa. É verdade ou não é? É verdade ou não é isso? Eu produzo alguma coisa, nem que seja um serviço, ou então produzo um bolo. É muito a questão do desenvolvimento local, que é muito trabalhado, não sei se vocês conhecem, pelo Banco Palmas, né? A gente algumas vezes tem um carpinteiro e um eletricista na comunidade, e o carpinteiro acha que só pode contratar o serviço de um eletricista se tiver dinheiro, e o eletricista só acha que pode contratar o serviço de um carpinteiro se tiver dinheiro. Mal eles sabendo que podem trocar os serviços entre eles. Não precisa ter dinheiro nessa jogada. E aí, porque um produtor, que era fornecedor da cooperativa até então, disse assim, ó, como é que eu faço para consumir dentro da rede? Aí, pô, a gente, não, todo mundo que produz, consome, produz, então vamos ampliar essa proposta da cooperativa de consumo, mesmo porque a cooperativa de consumo não dava conta de toda a demanda que existia, porque a maioria dos produtores, até hoje assim, na Bahia, por exemplo, gente, é o estado que tem o maior número de agricultores familiares do Brasil. Porém, a gente não consegue ter uma diversidade de produtos, a gente não consegue ter uma qualidade nos produtos da agricultura familiar. Por quê? Porque dentro desse mercado ordinário, os agricultores familiares sempre foram condicionados a vender para os atravessadores, o atravessador beneficiava o produto e vendia esse produto beneficiado. Então, agora uma política pública começa a mudar, mas mesmo assim a gente precisa de um apoio nisso. Então, a maioria dos produtos não tem... Coisas básicas a gente não tem na Bahia da agricultura familiar, para barra de cereal, facílimo de fazer, molho de tomate, facílimo de fazer. Enfim, e aí os produtos hoje, os produtores têm uma dificuldade básica de embalagem, de rotulagem, e que não encontram pessoas dispostas ou mão de obra qualificada a resolver esses problemas junto com eles. Então, a partir de 2009, a gente virou essa rede de produção e consumo que se chama Rede Moinho, Cooperativa de Comércio Justo e Solidário. Então, basicamente, qual é a Rede Moinho? É uma rede de produtores e consumidores que visa fomentar o consumo responsável dentro dos princípios da economia solidária e do comércio justo. Trocando em miúdo, né? A gente hoje é uma rede que tem produtores e consumidores, ambos são associados, ou seja, a gente não... Uma coisa que a gente ficava pensando muito, pô, cooperativa de consumo, será que a gente não corre o risco de... Lógico que a gente ia vender produtos também para outros cooperados, para outros consumidores que não eram cooperados, até por uma questão de viabilidade econômica. A gente falou, ó, vendendo para consumidores não cooperados, a gente vai também estar dando uma de atravessador. Aí, não, vamos chamar os produtores para serem associados à rede, porque senão eles estão sendo donos desse negócio também. Eles são donos hoje da rede. E a gente hoje comercializa produtos que são orgânicos, agroecológicos, da economia solidária, da agricultura familiar e com responsabilidade ambiental. Aqui em Salvador, basicamente na região metropolitana. A gente tem uma lojinha virtual que está no site, é redemoinho.coop.br. Peço desculpa que eu não trouxe o material nosso de comunicação, porque eu estava viajando, cheguei de madrugada, não deu tempo de passar lá na cooperativa. Enfim, redemoinho.coop.br. Eu acho que no final eu passo para o último slide dessa apresentação, com a apresentação que eu tenho. E lá vai ter os contatos. redemoinho.coop.br, coop com 2 O's. E, enfim, aí hoje a gente está com essa lojinha virtual, a gente tem uma moeda própria hoje, porque dentro da Rede Moinho a gente favorece a troca de produtos e serviços dentro da própria rede. Então a gente tem uma moeda própria interna nossa, que é para favorecer a troca de produtos e serviços. Por exemplo, um produtor está com dificuldade de melhorar a sua embalagem, então a gente tem 2 designers que fazem parte da rede, a gente chama, eles vão lá fazer um trabalho para melhorar a embalagem e rotulagem, em compensação, cada hora de trabalho são 5 moinhos, que é a nossa moeda, e o produtor fica devendo a quantidade de moinhos em produtos. Enfim, então, a Rede Moinho hoje a gente tem esse papel, que são os desafios. Qual é o desafio? Primeiro, é inserir a prática do comércio justo e solidário dentro desse mercado que a gente tem hoje. O comércio justo e solidário é uma forma de comércio que, enfim, promove a transparência nas relações comerciais, relação de longo prazo, respeito ao meio ambiente, respeito ao produtor e respeito ao consumidor. Tem uma questão chamada preço justo. Ou seja, não é o preço com base no que o mercado pode pagar, mas é um preço baseado no que o produto vale. Enfim, porque hoje o feijão, por exemplo, é um maior absurdo hoje, né? O feijão, a gente vive uma crise de soberania alimentar no Brasil que se começa a partir de agora. O feijão, na medida que você coloca a produção do nosso alimento na mão das grandes empresas, o que acontece? Quando o feijão está dando dinheiro, eu planto feijão. Se não for o feijão que dá dinheiro, eu planto a cana. E aí a oferta e demanda no mercado, a gente veio tendo que botar o preço lá em cima para exatamente diminuir quem consome e conseguir regular. Isso é uma lógica perversa do mercado, né? A mesma coisa funciona com remédio. Tem remédios que são necessários, mas se não forem viáveis, não são produzidos. Enfim, então é uma questão social por trás que são esses absurdos. Então, esse comércio solidário,
O consumo responsável também é um grande desafio nosso, ou seja, a gente tem que entender o consumo como um ato político, né? O consumo nosso de cada dia é o que determina que desenvolvimento a gente quer para o nosso país. Na medida que a gente vê uma... Qual foi aquela... Eu estava viajando na época, eu não vi, mas teve uma loja de roupa que foi acusada por mão de obra infantil, né? Zara. Bonito pra cara do dono, né? Uma loja que é cara com uma zorra. Trabalho escravo, não foi infantil, trabalho escravo. Ou seja, na medida que a gente continua consumindo da Zara, a gente está fomentando que a forma com que ele está fazendo a sua produção perpetue. Ou seja, a gente não se coloca enquanto, não, eu como consumidor, e eu estou consumindo... Quando eu consumo da Zara sabendo disso, eu estou fomentando que ele continue. Mas a partir que eu sei e começo a boicotar esse consumo, então agora eu estou contribuindo para um outro modelo de desenvolvimento. Né? Na medida que eu deixo de comprar na Zara e compro na Pracatum, eu estou fomentando outro modelo de desenvolvimento. Então, o nosso desafio muito aqui em Salvador, particularmente, a gente não tem uma cultura, por exemplo, de feiras livres. A gente não tem uma cultura de aproximação com o produtor e consumidor, que as feiras são os principais métodos e mecanismos disso. A gente até pouco tempo atrás não sabia nem o que era orgânico. Né? E o brasileiro hoje consome 5,2 litros de veneno por ano. E é na toa, depois a gente, pô, eu tô com câncer, eu tô com isso. Bebe 5 litros de veneno por ano, pô. Enfim, e por aí vai, né? A gente tem que começar a ter a questão do consumo como uma questão crítica, consumir de forma crítica e consciente. E aí eu também quero, e dentro disso, porque a lógica da Rede Moinho é fazer esse mercado alternativo, esse mercado paralelo, na medida que a gente coloca produtor e consumidor para dialogarem, tá, e serem donos de um mesmo negócio, então a partir daí a gente começa a promover esse consumo consciente. Aí entrando na parte mais design, é impressionante, eu estava vendo aqui as fotos do Pracatum, os produtos da Pracatum, e é uma coisa muito que a gente vê na Rede Marketing agora, que enfim, e outra é sobre a questão do design aplicado ao produto, me esqueci o nome do livro. Tem uma garrafa de vodka na frente até, porque fala muito da embalagem da vodka como um exemplo de design. E o quanto o design hoje ele é subserviente a uma lógica que é exatamente o contrário, de alienação do consumo. Né? E a gente não tem que colocar e começar a pensar, vocês designers, como a gente inverter isso e começar a fazer o design como um ato educativo do consumidor, como um ato de conscientização desse consumidor para o seu consumo. Né? Gente, tem o neuromarketing, eu estava lendo o livro, até me considero uma pessoa crítica. Eu lendo o livro, eu disse, meu Deus, como eu sou burro, rapaz. Como eu sou induzido a consumir coisas e a consumir determinadas marcas sem que eu perceba. E eu acho que o papel do designer é não dizer não consuma mais isso, mas é conscientizar o consumidor para que ele tenha consciência do que está por detrás de cada produto. Né? Eu acho que eu também, por estar viajando, não trouxe produtos que para mim são emblemáticos, que estão lá na rede, que são produtos que falam um pouco da história. Por exemplo, a gente tem geleias e doces de umbu, fala um pouco do umbu, da cultura do umbu e da comunidade que produziu aquele doce, aquela geleia. Na medida que a gente tem também uma castanha de Barula do Cerrado, que mostra a história da castanha, a história do grupo que está por trás disso. Isso é muito importante porque subsidia o consumidor de informação. Nem toda informação hoje é livre para que a gente possa acessá-la da forma que a gente tem. Informação é poder. Dentro da sociedade da informação é poder. E o design tem que levar essa informação mais ao consumidor. Né? Então, assim, primeiro é ter esse papel, esse intercâmbio legal que o design pode fazer, de aproximar o produtor e o consumidor. E, muito importante, para quem quer trabalhar e se desafiar a trabalhar com os empreendimentos de economia solidária, os empreendimentos de economia solidária, saindo da Rede Moinho, os empreendimentos de economia solidária de forma mais geral, eles têm uma dificuldade enorme. Para vocês terem ideia, segundo um mapeamento feito da economia solidária pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é do governo, e pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que é a sociedade, fizeram um censo da economia solidária. A gente viu que 50% dos grupos de economia solidária, entenda aí do campo e da zona rural e urbana, 50% dizem que não tem nenhuma forma de comunicação do seu produto. E dos outros 50% que dizem que tinha alguma forma de comunicação, metade deles diz que a forma de comunicação principal é boca a boca. Ou seja, boca a boca, gente, basta existir que você tem um boca a boca, é inerente. Ou seja, a gente pode dizer que 75% dos empreendimentos de economia solidária não tinham nenhuma forma de comunicação do seu produto por falta de conhecimento técnico de como fazer um panfleto, alguma vez de como transformar a embalagem do produto numa forma também de comunicação e de conscientização. Então, enfim, tem um campo enorme do design. Eu acho que como o design também é um espaço e
e uma matéria de disputa, assim como a administração é, assim como a economia é, assim como a arte é. Então a gente tem que entrar nessa disputa para saber qual é o papel do design para contribuir com a sociedade, de forma que coloque nela uma capacidade crítica do próprio processo formativo que o design pode estar se inserindo, né? Enfim, eu estou ousando falar de design com especialistas aqui na área, mas eu estou colocando a demanda de um grupo produtivo de economia solidária, que não é só do meu grupo, é de vários outros grupos que têm espalhados pelo Brasil. Na economia solidária, a Tatiana chegou a falar brevemente, mas existem hoje cerca de 22 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil, envolvendo quase 2 milhões de pessoas. Enfim, e todos eles têm uma dificuldade enorme com o design. A gente, mesmo tendo 2 designers que estão ligados à rede, Valécio e Marcelo, a gente tem uma dificuldade constante, porque eles fazem esse trabalho voluntário, eles recebem o trabalho deles em moinho, né? Então, nem sempre eles conseguem dar uma resposta a uma demanda que a gente tem. E a gente está num processo agora forte de trabalhar a embalagem e a rotulagem dos grupos que são associados à rede, né? A gente está até com um projeto, está resolvendo os problemas de um, deixando outros também para serem resolvidos com o tempo. Mas, enfim, é um convite que eu faço para vocês, caso tenham interesse, busquem as incubadoras ou diretamente os grupos, para poderem contribuir nesse processo. E, acima de tudo, eu acho que todo profissional, quando vai fazer um trabalho desse, independente se for na economia solidária ou se for na bibliocicleta, eu acho que tem que entrar numa posição de humildade, né? Ambos os lados têm conhecimento. Eu acho que o que a gente tem que fazer é como juntar esses conhecimentos e sair disso um produto único, com a cara do design, com a cara do grupo, e que a gente possa cada vez mais, a partir do design, promover esses processos formativos de educação para o consumo consciente ou o comércio justo. Valeu! Bom, eu vou dar uma costurada aqui em todas as falas e vou abrir para discussão. Nós tivemos a fala da Tatiana Reis, que veio representando a CESOL, que é a Superintendência de Economia Solidária do Estado da Bahia, que está vinculada à Secretaria do Trabalho, e ela pede desculpas, teve um problema com o filho dela e ela teve que prestar essa assistência, foi buscá-lo na escola. Então, a Tatiana veio e trouxe como o Estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho e da Superintendência de Economia Solidária, está agindo, né, e está fomentando, está apoiando esses empreendimentos de economia solidária, através, né, das práticas coletivas, da solidariedade, do respeito, né, ao outro, do respeito a esses processos, né, respeitando também, principalmente, a autogestão e usando sempre as metodologias participativas. Nessa metodologia participativa, ela citou aqui várias vezes a Incuba. Nós aqui na universidade temos 2 incubadoras de empreendimentos de economia solidária. A primeira delas, que é a ITCP, né, mais antiga, e a Incuba, que eu já fiz parte e que atualmente eu não faço mais parte, mas que nós implantamos dentro da incubadora a metodologia do design participativo, que nasceu exatamente do projeto com a Camapet, que é uma cooperativa de coleta seletiva, e que nós, através dessa metodologia, com a participação de quatro cooperados indicados pela cooperativa, vieram participar da aula de desenvolvimento de projeto produto 3, e 19 alunos e 4 cooperados construíram a tecnologia de transformar PET em joias. E é a partir dessa metodologia que outros grupos, quando eu estava na incubadora, foram atendidos e vieram também para dentro de sala de aula, onde a gente precisa fazer essa articulação, né, de ensino, extensão e pesquisa.